finalizando o vídeo sobre judicialização e mais especificamente no tocante à judicialização da saúde, é um tema específico e que gerou algumas controvérsias, especialmente em virtude da pandemia da Covid-19, em que os entes federados se digladiavam em relação a essa questão da vacina. Aí é uma questão que meio que transcende essa hipótese da judicialização da saúde, mas também foi uma judicialização que envolveu questões medicinais, como a aplicação de vacinas em razão de uma pandemia altamente gerada. O STF tem um entendimento que, no tocante ainda a esse cenário da pandemia, e que vincula também outros cenários que porventura apareçam diante do Poder Judiciário, que é o que se deve fazer, qual a postura se deve adotar pelo Poder Judiciário quando existe uma mora razoável e razoada, melhor dizendo, da Anvisa em regulamentar determinados medicamentos, incluir em seu rol determinados medicamentos que sejam exigidos em face de alguma situação ou circunstância. Essa mora irrazoada, o STF não estabeleceu nenhum parâmetro abstrato, mas no caso concreto ele considerou que 3 meses, em razão da pandemia, era já um prazo a ser considerado como desproporcional e razoado. Então, creio que é um bom parâmetro para se definir o que é essa mora da Anvisa, que gera, portanto, direitos a que medicamentos que não estejam regulamentados por essa agência reguladora passem a vigorar em determinado caso concreto para um número determinado ou indeterminado de pessoas. Então, o STF estabeleceu, e esse é um julgado em repercussão geral, com ampla aplicação pelo Poder Judiciário, em face da estabilidade que se exige dos precedentes e da unidade do direito, e que, em caso de mora irrazoada, existem alguns requisitos a se adotar para que se concedam determinados medicamentos por via judicial. São eles: esses medicamentos, eles têm que estar previstos ou regulados por agências renomadas internacionais. Ele tem que ser requerido, tem que ter havido um prévio requerimento de registro desse medicamento aqui no Brasil, salvo naqueles casos de doenças raras e ultra raras. Tem que ser requerido, apesar da competência comum em lidar com saúde de todos os entes federados, tem que ser requerido em face da União. E existia um outro requisito, não me vem à memória agora. Realmente não me vem à memória. O STF deixou algum outro ponto aí que também se faria necessária a observância. São todos requisitos cumulativos. Então, seria a propositura em face da União, o prévio requerimento de registro, salvo aquelas doenças raras ou ultra raras, o registro em agências no exterior que também sejam renomadas, e assim, não existir substituto terapêutico aqui no Brasil. O STJ, por outra via, também tem decisões de que mesmo que a Anvisa tenha um medicamento como registrado, que um determinado substituto terapêutico que não tenha seu regulamento na ANS, que é também uma agência vinculada à saúde, possa ser concedido, mas de maneira excepcional. O STJ entende que aquele paciente que requer esse medicamento, que embora registrado na Anvisa, não é regulamentado na ANS, requer que o médico ele tenha feito essa solicitação fundamentada com base na situação do paciente, que o paciente
ele não tenha condições financeiras de arcar com os custos desse medicamento, e óbvio que haja o registro na Anvisa. O registro na Anvisa é pressuposto para que se garanta a mais alta segurança em relação à própria pessoa que tomará o medicamento, em relação ao próprio medicamento e os efeitos que possam causar, haja vista que a Anvisa é uma agência reguladora, e sendo a agência reguladora possui a expertise técnica para verificar a procedência do medicamento e a amplitude dos seus efeitos, e que esses efeitos não causem mal a uma ou outra pessoa. Então, esse é o cenário em relação à judicialização da saúde, hoje em dia amplamente permitida, claro, desde que se observem os requisitos e desde que o Poder Judiciário passe por uma deferência em relação aos demais poderes, executivo, quanto à questão orçamentária e essas questões mais técnicas. O executivo é um poder técnico, a gente vê o executivo muito atrelado à política e tudo mais, mas é, por assim dizer, o poder mais técnico de todos, por dotar de autoconhecimento específico nas mais variadas camadas de descentralização. Então, o Poder Executivo possui muitos ministérios, agências reguladoras e etc. As procuradorias. Então, a deferência pelo Poder Judiciário e o seu caráter subsidiário nesse tema de concessão de medicamentos é função essencial a ser observada, é critério indispensável.